Abra sua Bíblia comigo, por favor, em Mateus, no capítulo de número 26, versículo do 36 em diante. Fernanda, você está bem, Fernanda? E o nosso atleta? Muito bem. Acharam? Mateus capítulo 26, versículo 36 em diante. Vamos ler? Em seguida, foi Jesus com eles a um lugar chamado Getsêmani e disse a seus discípulos: assentai-vos aqui enquanto eu vou ali orar. E levando consigo a Pedro, os dois filhos de Zebedeu, começou a entristecer-se e angustiar-se. Então lhes disse: a minha alma está profundamente triste até a morte. Ficai aqui, vigiai comigo. Adiantando-se um pouco, prostrou-se sobre o seu rosto, orando e dizendo: meu Pai, se possível, passa de mim este cálice, todavia não seja como eu quero, e sim como tu queres. E voltando para os seus discípulos, achou-os dormindo, e disse a Pedro: então, nem uma hora podeis vós vigiar comigo? Vigiai e orai, para que não entreis em tentação. O espírito, na verdade, está pronto, mas a carne é fraca. Tornando a retirar-se, orou de novo, dizendo: meu Pai, se não é possível passar de mim este cálice sem que eu beba, faça-se a tua vontade. E voltando, achou-os outra vez dormindo, porque os seus olhos estavam pesados. Deixando-os novamente, foi orar pela terceira vez, repetindo as mesmas palavras. Então voltou para os discípulos e lhes disse: ainda dormis e repousais? Ainda dormis e repousais? Eis que é chegada a hora, e o Filho do Homem está sendo entregue nas mãos dos pecadores. Levantai-vos, vamos, eis que o traidor se aproxima. Pai querido, fala conosco através da ministração da Tua Palavra, neste momento, em nome de Jesus. Amém. Jesus, Ele sabia que este momento estava próximo, e que esta hora estava para chegar. E diz a palavra que Ele estava profundamente angustiado na sua alma. Imagina Jesus, aqui a Bíblia registra que ele, como homem, estava profundamente angustiado na sua alma. E ele faz aquilo que costumeiramente fazia, porque Jesus, ele se relacionava com o céu apesar de estar na terra. E nós precisamos seguir o exemplo de Jesus. Precisamos aprender a nos relacionar com o céu, apesar de estarmos na terra. Muita gente não sabe o que faz quando está profundamente angustiado na sua alma. E é interessante como nós travamos algumas batalhas espirituais muito fortes e profundas. Aqui Jesus, ele está para cumprir um propósito divino para o qual ele veio realizar. Jesus deveria morrer a nossa morte para vivermos a sua vida. Jesus, ele pagaria o preço da nossa condenação eterna, que era impagável, para que pudéssemos ser livres. Jesus, então, se torna maldição no meu lugar para que eu fosse abençoado. A palavra diz em Gálatas, capítulo 3, versículo 13, que Cristo me resgatou da maldição da lei, fazendo-se maldição em nosso lugar. Porque está escrito: maldito todo aquele que for pendurado no madeiro. Jesus então se torna maldição no nosso lugar, porque a cruz, ela representa, ela simboliza a maldição. Então, a cruz, ela representava a maldição tomada por Jesus, para que nós pudéssemos
ser abençoados como filhos. Ele vem com um propósito a ser cumprido na terra, assim como eu e assim como você. É interessante como o inimigo faz de tudo para desviar você deste propósito. Algumas pessoas nem sabem que estão aqui na terra para cumprir um propósito santo e divino. Algumas pessoas acham que estão aqui na terra simplesmente por estar, vivem por viver. E nós precisamos compreender que Deus, quando Ele nos criou com um propósito específico, determinado. É por isso que a Bíblia diz que nós somos escolhidos de Deus. E se nós somos escolhidos por Ele, é para um fim que nós precisamos descobrir. Por que Deus me escolheu? Por que Deus me chamou? Por que Deus me elegeu? Por que Deus me ungiu? Porque caso contrário, a gente vai viver uma vida insignificante, onde nós só vamos trabalhar, e algumas pessoas, elas vivem para trabalhar, não trabalham para viver. Algumas pessoas, elas são tão oprimidas pelo trabalho, o trabalho deixa de ser prazeroso, até porque a pessoa não faz aquilo que ela gostaria de fazer. E eu costumo dizer que se você não faz o que gosta, você deve gostar do que faz. Nós precisamos entender que a vida para nós precisa ser leve. Apesar das tribulações, das circunstâncias, das adversidades. E só tem uma forma da vida se tornar leve para nós, apesar dos pesares. É quando nós aprendermos a invocar o céu, orar a Deus e trazer a sua vontade para a nossa vida. Caso contrário, nós vamos viver uma vida estabelecida na nossa própria vontade. E aqui nós vemos um momento emblemático, onde Jesus, ele renuncia à sua própria vontade. Ele diz, por 3 vezes, Deus, se possível, afasta de mim este cálice, mas se não for possível, que não seja feita a minha, mas a tua vontade. E é muito interessante como tudo mudou no nosso tempo. Hoje nós oramos diferente. Hoje nós dizemos assim para Deus, que não seja feita a tua vontade, mas que seja feita a minha vontade. Hoje nós somos, muitas vezes, meramente religiosos, carnais, onde nós não entendemos a profundidade do que é renunciar. E quando eu falo da renúncia, não se trata de renunciar às coisas proibidas. Hoje o nível é muito maior, se trata de renunciar às coisas permitidas. Porque a partir do momento que a gente se entrega para Deus, e Ele começa a nos mostrar a sua vontade, nós vamos ter que enfrentar muitas situações. E vamos nos ver muitas vezes abatidos, muitas vezes receiosos, temerosos, inseguros. Mas precisamos nos lembrar que Deus é conosco. Olha só, quando o Salmo de Davi diz assim: ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, eu não temeria mal algum. Imagina só a profundidade dessa revelação. Tem muita gente que só recita o Salmo 23, mas não entende a revelação. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, o lugar mais terrível que se possa imaginar, ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, eu não temeria mal algum, porque tu estás comigo. O segredo não é o lugar, e nós muitas vezes nos desesperamos por conta do lugar que estamos atravessando, mas aqui Davi tinha a revelação: não temerei mal algum, porque tu estás comigo. Você precisa compreender que Deus está com você, e você não precisa temer nada, você não precisa temer ninguém. Não temerei o que me poderá fazer o homem. Então quando você vai para a palavra ela vai te dar refrigério, consolo, força, direção.
Você vai receber uma unção poderosa de Deus que vai te capacitar para você atravessar o Jordão, para você atravessar o Mar Vermelho. Porque ele vai se abrir, porque uma ordem já foi dada, o Senhor já decretou. Você é filho de Deus, você é filha de Deus. A palavra diz que neste mundo teremos aflições, mas ele complementa e diz assim: mas tem de bom ânimo, porque eu venci o mundo. Tem muita gente que para este versículo na metade, coloca ponto final onde não é ponto final. Neste mundo tereis aflições, vírgula, mas tem de bom ânimo. Como que eu vou vencer as minhas guerras, batalhas, combates? De bom ânimo. Eu preciso do bom ânimo que o céu vai me dar. E eu não estou falando de esperança. Esperança é algo para algum dia. Eu estou falando de uma fé viva, de uma fé poderosa, que antes de te colocar de pé, vai te colocar de joelho, para você ter acesso ao céu. Nós precisamos compreender que Deus, Ele quer que você tenha acesso a tudo aquilo que está à tua disposição, como filho e filha de Deus. Mas muitas vezes, nós não temos acesso, porque não existe disposição para ajoelhar, para clamar, suplicar, buscar, pedir. Nós somos muitas vezes tão altivos, arrogantes, orgulhosos, presunçosos, vaidosos, a ponto de pensarmos que não precisamos de Deus. E se você aprender a dimensão da dependência, se você como filho e filha entender o poder de se ajoelhar na presença deste Deus, os céus vão se abrir. Os céus não serão mais céus de bronze sobre você. Tudo aquilo que você acha que é intransponível, Deus vai te dar acesso, para que você possa viver um novo tempo de graça e de favor, onde as nuvens densas, negras, elas serão dissipadas, sopradas para longe, para que você possa viver a chuva serôdia e temporã. E quando a palavra fala da chuva serôdia e temporã, fala a respeito do propósito de Deus que vai se cumprir na tua vida. Então, quando você invoca este poder, você vai viver este poder, onde você vai desfrutar de tudo aquilo que talvez você não esteja desfrutando. Tem muitas pessoas que vivem uma vida curtida, amargada, azedada, porque só pensa em coisas ruins, só fala em coisas negativas, são derrotistas, são fatalistas. E nós não estamos pregando o evangelho do triunfalismo, não, estamos pregando o evangelho do amor de Deus, porque Deus, Ele te ama tanto a ponto de desejar para você tudo aquilo que você tem buscado, tudo aquilo que você tem sonhado, tudo aquilo que você tem imaginado. Quando você compreende isso, você vai viver numa outra realidade de fé, numa outra realidade de vida. E tudo que Deus quer é que você compreenda por revelação esta palavra. Olha o que diz em Jeremias, no capítulo 29, versículo 11. Porque eu sei os planos que tenho para vocês, diz o Senhor, são planos de bem e não de mal, para lhes dar o futuro pelo qual anseiam. Diga comigo, glória a Deus. Porque eu sei os planos que tenho para vocês, assim diz o Senhor. Amém? Olha o que diz em Isaías, capítulo 55, versículo do 8 em diante.
Porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos os meus caminhos, diz o Senhor. Porque assim como os céus são mais altos do que a terra, assim são os meus caminhos mais altos do que os vossos caminhos, e os meus pensamentos mais altos do que os vossos pensamentos. Imagina só que nós somos tão limitados na nossa forma de ser. Somos tão limitados na nossa forma de pensar, sentir, de falar. Por isso que nós precisamos do Espírito Santo, para que o Espírito Santo possa nos revelar a profundidade do amor de Deus. E você precisa não apenas ouvir sobre o amor de Deus, você precisa experimentar o amor de Deus. E para você experimentar o amor de Deus, você precisa querer receber o amor de Deus. E muitas vezes as pessoas, elas chegam aqui na igreja tão assim pesadas e pesarosas. Elas dizem: eu sou muito torto, eu sou pecador, eu me sinto sujo, imundo, porco, nojento. É tudo que o diabo quer fazer você pensar e se sentir. E todo o tempo que você vai se aproximar de Deus, você se aproxima com aquela culpa. Por quê? Porque você não entende o amor de Deus. Vocês se lembram da parábola do filho pródigo? A Bíblia diz que ele sai da casa do pai, vai para um lugar distante, e ele leva consigo a sua herdade, a sua herança, e não era pouca, e ele gasta dissolutamente tudo aquilo que ele recebeu do pai. Muitas vezes nós não sabemos reconhecer e nem valorizar aquilo que Deus coloca na nossa mão. E a gente quer a bênção antes da hora. Por exemplo, quando ele diz para o pai: eu quero minha herança, eu quero minha herdade, ele estava desejando a morte do pai. Então isso, dentro de uma cultura do povo judeu, é algo gravíssimo. Este filho deveria ser sentenciado de uma forma muito forte, mas não foi isso que o pai fez. O pai, de forma liberal, permitiu que ele tomasse as suas decisões. Por quê? Porque com certeza ele voltaria. Ventos ruins podem te levar para longe, mas bons ventos vão te trazer de volta. E nessa passagem nós vemos que ele faz tudo aquilo que não devia fazer, e ele gasta todo o dinheiro dele. Enquanto ele tinha dinheiro, ele tinha amigos, ele tinha amizades. Mas é interessante, tem um ditado que diz assim, que a prosperidade promove amizades. Enquanto você tem uma casa com piscina, enquanto você faz churrascada, enquanto você promove aquele futebol, aquela festa, você vai ter muita gente junto com você. Mas quando você passa por uma crise, por uma dificuldade, por uma luta, eles vão se afastar. Então, diz assim esse ditado, que a prosperidade promove amizades, mas a crise os põe à prova. Quem é amigo de verdade? Em certos momentos a gente procura e não encontra aqueles que se diziam nossos amigos. E a gente vive um tempo hoje onde nós temos assim muitos seguidores na internet, mas quem é amigo de verdade? Hoje nós vivemos assim uma falsa relação de amizade, e muitas vezes a pessoa se vangloria, porque eu tenho tantos seguidores, mas quando vai ver, não tem nenhum amigo de verdade. Sabe quem é amigo de verdade? É aquele que, se você precisar de um rim e ele for compatível, ele te dá, ele te doa. Fala: pastor, então eu não sei não se eu tenho um amigo. Eu estou falando de profundidade, eu estou falando de aliança.
Eu tenho amigos pastores que quando conversam comigo, eles dizem: eu tenho uma aliança com você. Você tem uma aliança comigo. Se eu morrer, você cuida da minha esposa, cuida da minha casa. Eu falei: não estou gostando desse papo de morte, não. Não, porque se você morrer, pode deixar que eu vou cuidar da sua esposa e vou cuidar da sua casa. Mas eu entendo a profundidade disso. É que nós vivemos hoje num tempo de tanta superficialidade, que se você precisar de R$100, a pessoa vai fugir de você. Ela não vai atender o teu telefonema. Ela não vai te receber na casa. Então nós precisamos compreender que as coisas de Deus, elas são muito mais sérias, muito mais responsáveis, muito mais profundas do que aquilo que a gente está acostumado. Então, o filho mais novo da parábola do filho pródigo, ele gasta todo o dinheiro dele. Quando acabou o dinheiro, não tinha mais mulher, não tinha mais namoro, não tinha mais romance, não tinha mais amigos, não tinha mais rodada de bebidas. Acabou tudo. A crise foi tanta e se abateu ali uma fome, diz a palavra. Sabe quem promoveu esta fome? Quem estava por detrás desta fome? O Deus da reconciliação. Porque quando ele estava neste estado, ele procurou emprego, mandou currículo para tudo quanto é lado e não encontrou trabalho. Sabe onde ele foi trabalhar? Em um lugar humilhante para um judeu, que era a criação de porcos. Porque o judeu, ele não come carne de porco. Aí, ele, cuidando dos porcos, diz a palavra que ele sentiu vontade de comer das bolotas dos porcos. Quando fala bolotas, é como se fosse assim, ração. É um bolinho de fubá. Então ele estava ali, sabe, salivando, pensando: puxa vida, os porcos estão comendo, e o porco come com uma boca gostosa. Eu não sei se você parou para ver, eles fazem assim, ó. E ele ficou com vontade de comer aquela comida. Aí ele lembrou, o Espírito Santo tratou ele. E ele pensou: os funcionários do meu pai vivem melhor do que eu. Eles têm comida, lugar para dormir, têm uma vida abençoada e eu estou aqui. Então eu vou me levantar, vou falar com meu pai e vou dizer que pequei contra os céus, contra a terra, e eu estou de volta, meu pai. Mas eu não quero ser nada, eu não quero ser ninguém, eu quero ser só um jornaleiro, um empregado, um servo na sua casa. Pode me dar aquele quartinho que está caindo aos pedaços, aquele lugar que está abandonado, pode me dar qualquer coisa, eu quero trabalhar para fazer jus ao que eu vou receber. E o interessante é que o pai já estava à espera do garoto, ou do moço, ou do homem, enfim, do filho. E quando ele aparece, diz a palavra que o pai pula no pescoço, abraça e beija. Ele estava sujo, imundo, largado, mas não estou falando da sujeira do mundo, da sujeira do dia a dia, mas da sujeira espiritual que ficou impregnada nele. Mas o pai não quis saber, abraçou, beijou e o recebeu com muito amor. Então quando você chega aqui muitas vezes, sabe, com as suas vestes sujas, manchadas pelo pecado, muitas vezes fedendo mal por conta do pecado. Quando você chega aqui nesse estado, você lembra desse texto de que Deus vem ao teu encontro, que o Pai vem ao teu encontro, e você se recriminando, você se culpando, você se condenando. Não, porque essa semana eu sou muito pecador, eu sou muito sujo, eu sou muito porco, eu sou muito imundo, eu não mereço o céu, eu mereço o inferno, não quero mais saber de igreja, não quero mais saber de nada.
Aí vem o pai ao teu encontro, porque daí não dá para você fugir dele. Ele te abraça, te beija e te recebe com amor. E não para aí. Ele tira o anel do dedo, que representava autoridade. Ele não disse para o filho: você quis ir, não quis? Agora está voltando com o rabinho entre as pernas. Eu te avisei, você não deu ouvidos. Você é cabeça dura, teimoso, rebelde. Gente, não teve discurso naquele dia. Ele tirou o anel do dedo e colocou na mão do filho. Sabe o que significa? Cada pessoa daquele lugar, que quando fosse falar alguma coisa, olhasse para a mão dele, ia dizer: ele é autoridade. Ele tem autoridade. A autoridade dele foi restituída, foi devolvida. E outra, o pai tinha mandado fazer roupas novas para o filho, porque diz a Bíblia que ele levou tudo, não deixou nada. Mas o pai conhecia o costureiro, procurou o alfaiate e disse: faça roupas novas para o meu filho. Qual deles? O mais moço. Mas ele foi embora, todo mundo sabia. Mas ele vai voltar. O pai, ele preparou o seu coração para receber o filho. O pai já estava pronto no coração para colocar o anel no seu dedo. O pai já tinha mandado cevar um animal para que tivesse o churrasco. Ele estava confinado no processo de engorda, porque ele sabia que o filho voltaria. Ele mandou fazer a roupa. Ele disse: eu quero música, eu quero festa, eu quero alegria quando ele voltar. Ele preparou tudo. Imagina você, nós nos preparamos para aquilo que é ruim. Nós esperamos aquilo que vai ser avassalador na nossa vida. E olha para dentro de você como é uma verdade. Nós nos preparamos esperamos só aquilo que é ruim, negativo, pernicioso, prejudicial. Você tem que se preparar para bons encontros. Você tem que se preparar para viver um tempo de cura. Você tem que se preparar para ser liberto, e liberto dos seus traumas, complexos, tormentos, crises de identidade. Você tem que se preparar para viver um tempo novo, onde o Pai vai te encontrar, e o Pai vai mudar a tua história definitivamente. Mas para isso você precisa estar disposto a viver esse amor. Não significa que aquele que é torto vai continuar torto. Não significa que aquela pessoa que está no engano, na mentira, no pecado secreto, oculto e de estimação vai continuar do mesmo jeito. Porque a palavra diz: vinde como estais, mas não significa para você permanecer como você veio. Aquele constrangimento de amor que este filho pródigo recebeu. Eu não sei se você sabe o significado do pródigo. O pródigo é o gastão, é o esbanjador. Ele recebeu tanto amor, mas tanto amor, mas tanto amor, que ele ficou constrangido. Sabe, o amor de Deus, ele nos constrange. A Bíblia diz que a misericórdia de Deus é a razão de não sermos consumidos. E Ele nos ama tanto, e todos os dias Ele nos dá novas chances para mudarmos. E a gente é teimoso, cabeça dura, rebelde, a gente não quer mudar. E do nosso jeito não está funcionando. Sabe por quê? Porque dentro tem um vazio. Esse vazio tem a forma existencial de Deus, só Ele pode preencher. Aí tem aquela tristeza, aquela angústia, sabe, aquele sentimento de abandono, e você não sabe o que é e por que é. Você olha a tua volta, de repente, tudo parece que está normal, mas tem gente que fala: mas parece que vai acontecer uma desgraça, parece que vai acontecer algo ruim, eu estou sentindo algo dentro de mim que eu não sei explicar. Sabe, Deus está te chamando para mais junto dEle.
para você ter uma experiência real e profunda com Ele. Não é porque uma desgraça está para acontecer, é porque o céu vai ganhar. A Bíblia diz que uma alma vale mais do que o mundo todo. A tua alma é tão preciosa para Deus, e o diabo já está condenado. Para ele não tem mais perdão. O que ele quer fazer? Ele quer levar o máximo de pessoas com ele para o inferno. Mas você não nasceu para o inferno, você nasceu para o céu. O inferno é lugar para Satanás e seus demônios. E guarda o que eu estou falando, o pecado não vai mandar você para o inferno. Porque uma pessoa não vai para o inferno porque ela peca. Ela vai para o inferno porque ela não se arrependeu. Então todos os dias, busque esse temor no teu coração. E diga, eu não quero fazer aquilo que vai entristecer a Deus. Eu não quero fazer aquilo que vai machucar o coração de Deus. Porque o pecado, ele não é só um ato de pecar. Quando você for pecar, você lembra do que eu estou falando. Você está desonrando a Deus. Imagina como que é sério isso. Você, através do seu pecado, você pode desonrar a Deus. E a Bíblia nos manda honrar a Deus. E só honra a Deus quem ama. Então você precisa de uma revelação no teu coração sobre este amor. Para você receber, e depois de receber, você entregar. Porque depois que você tem uma experiência real com Deus, sabe, tudo aquilo que estava dentro de você, aquele nervosismo, ira repentina, palavras impensadas, toda aquela murmuração, xingamento, aquela irritação, tudo aquilo que estava dentro de você, aquela insegurança, aquele medo, aquele receio, aquela sensação de que eu não sou ninguém na vida, tudo que eu faço está errado, sabe, ninguém me ama, ninguém gosta de mim, ninguém reconhece o que eu faço, sabe, você se sente um nada, o cocô do cavalo do bandido. Mas quando você de repente começa a receber o amor de Deus, aquilo vai te agigantar. Então imagina o filho pródigo, como que ele se agiganta. Eu garanto para você que nunca mais ele pensou de ir embora de casa. Porque ele recebeu um amor de Deus tão grande, tão forte, tão profundo. E você sabe que às vezes a gente é tão frio, insensível, indiferente, a gente não sabe se relacionar com alguém. O pastor diz no começo do culto, acena, dá um sorriso, dá uma palavra, dá um aperto de mão, dá um abraço. A gente diz assim, eu fujo disso, eu não gosto disso. E a gente precisa se curar, porque nós somos uma família. Olha, eu às vezes vou numa igreja que eu não conheço, eu digo, muito prazer de conhecer você, meu irmão que eu não conheci, que vai morar no céu um dia comigo. É isso. Você não conhece esse irmão, mas ele vai morar um dia no céu com você. Então você tem que ter alegria de recebê-lo, de dar um abraço, de dar um sorriso. Você sabia que um olhar pode curar, uma palavra pode curar, um aperto de mão pode curar, que um abraço pode curar? Teve uma pessoa que passou em frente aqui da igreja, viu a fachada e leu Igreja da Fé Cristã, e os dias de culto, e a pessoa falou, está tendo culto agora, eu vou entrar, e entrou. Ela tinha saído de casa para se matar, ela tinha saído de casa para se suicidar, e quando ela chegou aqui, ela foi recebida num batismo de amor tão grande, que só aquilo curou ela. Eu não precisei orar, depois ela compartilhou comigo, pastor, eu fui curada naquele dia, quando eu fui recebida com tanto amor. Então o diabo, ele trabalha assim, para você se sentir rejeitado, e são marcas tão terríveis na vida de alguém, na personalidade de alguém. Rejeição.
desprezo, indiferença. Muitas vezes a pessoa entra invisível, sai invisível, ninguém percebe. Uma vez eu fui numa igreja, entrei, fiquei um pouco e saí. Ninguém olhou na minha cara, ninguém me cumprimentou, ninguém me percebeu. Aí eu voltei, eu falei, eu vou voltar. Aí eu disse para os irmãos que estavam na porta, falei, querido, eu entrei e saí, ninguém me percebeu. Na verdade eu sou um pastor, mas podia ser uma pessoa que precisava muito de Jesus no dia de hoje. E a palavra de Deus não começa só quando a música toca no altar, quando alguém ora ou quando o pastor prega. Começa lá no estacionamento, começa na recepção, começa quando você cruza com o irmão. Então nunca baixa a cabeça, sabe, olha para ele, boa noite, tudo bem, como é que vai? Mas eu não conheço, vou conhecer. E as pessoas vão sair com aquela impressão boa, vai dizer assim, puxa vida, que igreja calorosa, receptiva, carismática. Então tem gente que já tem um sorriso gratuito no rosto. A Bia assim, ela ri espontaneamente. Tem que empuxar, né, Valério? O Valério também é sorridente. Então a gente precisa ser assim. Sabe, tem hora que você cerra os dentes. Tem hora que a gente é tão frio, né? Opa! Mas eu sei, tem coisa que a gente não recebeu, e eu só posso dar aquilo que eu recebi. Então são barreiras que a gente tem que quebrar. Imagina, Jesus está aqui, a gente chega e fala, oi Jesus, boa, beleza, é nóis. Ah, se eu encontrasse Jesus, se ele cruzasse o meu caminho, com certeza, né? Você ia agarrar Jesus, abraçar Jesus, beijar Jesus, não ia? Então a gente tem que mudar, para que as coisas possam mudar na vida da gente. Então perceba aqui, voltando no texto, Jesus chega angustiado no Getsemane. Getsemane era um lugar de trabalho, onde as azeitonas, elas eram moídas, para poder liberar o azeite, o óleo. E é para lá que Jesus vai. Ali ele vai ser espremido. Antes da sua prisão, antes da sua crucificação e antes da sua morte. Muitas vezes nós somos espremidos, e o que sai de nós quando nós somos espremidos? Quando aperta a bisnaga, o que sai de dentro de nós? Indignação, revolta, raiva, ódio, ressentimento, mágoa, amargura, o que sai de dentro de nós? Então olha como Jesus lidava com as coisas. Ele era um homem de oração, e por ser um homem de oração, ele sempre orava, porque ele entendia o poder e a importância da oração no seu ministério terreno. Ele não podia se desconectar do céu. Mas a gente, mesmo estando dentro de uma igreja, a gente está desconectado do céu. A gente fala no nome de Deus, sem ter o aval de Deus, sem Deus falar primeiro no nosso coração, para a gente poder transmitir. Um certo homem de Deus disse certa vez, não ouça aqueles que não ouvem a Deus. Então nós precisamos compreender o que a oração pode fazer por nós e pelos outros. Então nós temos que ser a igreja da comunhão, a igreja da oração, a igreja que volta a dobrar os seus joelhos, a clamar de madrugada, a jejuar, a orar a palavra, a orar no Espírito Santo. A palavra diz, este fogo não pode apagar, ele deve queimar. Por isso, ele precisa ser renovado constantemente. O fogo arderá continuamente, não se apagará
diz a palavra. Então nós precisamos compreender o que Deus quer fazer na nossa vida através da oração. Então quando ele chega no Getsêmani, diz a palavra que ele estava muito angustiado na sua alma. Mas depois ele se levanta e diz: estou pronto. E ele então discerne que os seus algozes, perseguidores, estavam se aproximando para prendê-lo, e que Judas estava junto. Mas o interessante nesse texto é que ele leva os 3 melhores discípulos, Pedro, Tiago e João, filhos de Zebedeu, os melhores. Diga comigo, os melhores. E Jesus chega e compartilha, ele rasga o seu coração e diz: a minha alma está muito angustiada. A minha alma está profundamente triste até a morte. Ficai aqui comigo. E Jesus vai orar um pouco mais distante, porque ele queria ter um pessoal com Deus. Diz a palavra que era a distância de um tiro de pedra. E ali Jesus vai orar. E os discípulos estavam cansados. E eles dormiram porque não discerniram o momento. E por 3 vezes Jesus volta, eles estão dormindo. Jesus diz: nenhuma hora vocês podem orar comigo. Nenhuma hora. Olha, quanto dura a tua oração quando você busca a Deus num dia? Tem gente que ora 5 minutos. Mas tem gente que ora 1 minuto. Tem gente que ora 30 segundos. Isso significa que está faltando intimidade com Deus. E você quer que a tua vida mude? Tenha intimidade com Deus, construa essa intimidade, esse relacionamento íntimo, particular, pessoal, estreito, profundo. E como é que vem? Quando você ora, o importante não é começar, o importante é a continuidade. Eu falei agora há pouco, né? O fogo arderá continuamente. O segredo não é acender o fogo, é ele permanecer aceso e não se apagar. Então você precisa começar a orar mais, começar a orar mais, começar a orar mais, até que o céu baixe sobre a terra, desça sobre a tua vida, até que você seja revestido de coragem, ousadia, intrepidez, valentia, até que você viva o discernimento de Deus, até que você fale com sabedoria, até que você fale com autoridade, até que você veja o poder de Deus fluindo da sua boca, fluindo da sua vida, fluindo das suas mãos, até Jesus começar a te usar de uma forma especial, a ponto de você cumprir o teu propósito aqui na terra. Curva a cabeça, fecha os olhos. Diga comigo assim: Deus, eu preciso te conhecer. Como diz no livro de Jó: antes eu te conhecia de ouvir falar, mas agora eu te conheço de contigo andar. Jó te conheceu nos piores momentos da sua vida. E eu quero te conhecer, Senhor. Se revela a mim. Mostra o teu propósito. Mostra a tua vontade. Mostra os teus desígnios para a minha vida. Estabelece, Senhor, o teu querer. E eu quero declarar nesta noite: seja feita a tua vontade na minha vida. Em nome de Jesus.